Que a graça, a paz e o amor de Deus estejam com você. Eu sou Oscar Elias Jans, pastor e estudioso das Escrituras. Amo partilhar as Escrituras também para terem relação com o tempo que estamos vivendo. E falando um tempo que estamos vivendo, essa minha reflexão tem a seguinte proposta. Em tempos de pandemia ou calmaria, a única luz é a palavra de Jesus. Vivemos tempos do Covid-19, mas nesse tempo e também em outros momentos marcantes da história, há várias perguntas que surgem em nosso coração. E uma delas é o que Deus quer nos ensinar, ou o que Deus está falando com todos esses acontecimentos. Se a gente não entender bem, pode ser que essa pergunta evidencie, na verdade, uma visão distorcida do próprio Deus, dando, por exemplo, a ideia de que Deus está lá distante e que, vez ou outra, ou Ele mesmo, ou Ele envia um mensageiro para fazer acontecer algo extraordinário, algo ruim, muito forte, com o objetivo de acordar as pessoas e acordar até o seu povo. Mas vejamos, no transcorrer da história, a história bíblica em especial, o que podemos aprender quanto a isso. A rigor, tragédias, fatos intrigantes são parte da história da humanidade. A Bíblia relata dilúvio, a Bíblia relata destruição de cidades como Sodoma e Gomorra. Ela relata uma seca terrível que aconteceu lá naquele Oriente e que obrigou, por exemplo, os filhos de Israel a se deslocarem para o Egito. O que Deus conduz dali, então, séculos mais tarde, escravidão, e Deus envia então as pragas como mosquitos, sapos, gafanhotos, escuridão, granizo, morte dos primogênitos. E aí a gente se pergunta o que Deus quis falar com essas pragas ou o que Ele quis ensinar. Eu vou responder para você. O que Deus quis ensinar com essas pragas lá foi demonstrar a sua grandeza, a sua soberania, a sua glória, mas também revelar o quão duro era o coração daquele faraó e de grande parte daquele povo. Sim, porque, na verdade, muitas vezes as situações piores do mundo revelam também o que há de pior em nós. E o povo de Deus que estava lá, que viu aquelas pragas acontecerem, o povo de Deus que Deus o conduziu milagrosamente atravessando o mar em terra seca, sustentando esse povo na caminhada pelo deserto por muitos anos, não deixando faltar comida, nem abrigo, nem cuidado. Esse povo aprendeu algo com tudo isso? Não. A absoluta maioria desse povo nem chegou no seu destino por causa da sua rebeldia. Também revelou um povo de um coração rebelde, duro, insensível. E nessa linha de pensamento, a gente nota que Deus formou um povo para estar numa terra especial e conforme Isaías, no seu capítulo 49, versículo 6, ele chamou esse povo para ser luz para as outras nações, para ser um modelo de como viver paz e justiça. O povo viveu assim? De novo a resposta é não. Tanto é que, em razão dessa condição de perversidade, de pecado, de injustiça que o próprio povo de Deus viveu, ali pelo ano de 700 e pouco, toda a população do reino mais do norte de Israel foi invadida, severamente castigada, destruída e os remanescentes levados para o exílio. E o povo do sul que ficou aprendeu com isso? De novo a resposta é não. Porque não mais do que um pouco mais de 100 anos depois, também eles que sofreram do mesmo tipo de castigo.
E sabe por que tudo isso? Porque Deus havia feito uma aliança com esse povo, o chamado para ser, como eu já disse, uma referência, ser luz para as nações, mas esse povo não estava nem aí para esta aliança que Deus havia feito com ele. E por isso sofreu esse castigo. E aí nós seguimos, vem Jesus com a mensagem do reino de Deus, com milagres, com uma exposição impactante da mensagem de Deus. E ali também a reação positiva a toda essa mensagem de Jesus, pelo relato dos evangelhos, não é significativa. Então Jesus resolve contar, aliás, diferentemente de Jesus, resolve em uma determinada conversa, especialmente com os seus seguidores, fazer alusão a dois fatos que ocorreram naqueles dias. Isso está relatado no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 13, onde fala que o governador Pilatos havia matado alguns galileus, moradores daquela região pobre, e misturado o sangue dele a um sacrifício que ele iria oferecer. E também naqueles dias os jornais da época, as notícias corriam que uma torre havia caído e matado 18 pessoas. E aí Jesus pergunta para os que estão ouvindo a ele, vocês acham que essas pessoas que sofreram esse tipo de morte, sofreram porque mereciam castigo mais do que os outros que não sofreram? E Jesus dá uma resposta que nos ajuda a pensarmos no que estamos vivendo. Ele diz: de forma alguma. Se vocês que estão aqui também não se darem conta do tempo que estão vivendo, se vocês também não se quebrantarem, não se arrependerem, vocês vão sofrer as consequências, né, do juízo de Deus. É preciso se dar conta da palavra. Volta a pergunta: Deus ensina na pandemia? Sim. Na calmaria? Sim. Mas como ele ensina? Mesmo com Jesus presente, a maioria não entendeu a mensagem do reino de Deus. E aí preste atenção, Jesus contou uma história que está relatada no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16. A história do homem rico, que não sabemos o nome, e do homem pobre Lázaro. O rico vivia aquela vida que havia pedido a Deus. Festas, prazeres, abundância, fartura. O pobre mal comia do lixo daquele rico. E o rico não estava nem aí para o pobre, seja lá para quem fosse. Os dois homens morrem, ambos vão para um determinado mundo dos mortos. E o interessante é que nessa história a situação se inverte drasticamente. O rico, que vivia aquela vida folgada, passa a ter tormentos, e o pobre passa a ser consolado e viver, digamos, estar num estado de paz. Ao ver toda essa situação, o rico fala lá com Abraão, suplica alívio, não recebe, por fim ele faz um último pedido: deixa eu voltar para a terra, por favor, e avisar meus irmãos para que eles mudem o seu estilo de vida e não venham para cá. E aí a resposta que vem para este homem é: eles não vão mudar. Nem mesmo se voltar alguém dentre os mortos. E sabe por quê? O que eles precisam realmente para mudar. Lá tem Moisés e os profetas, ou seja, as escrituras, a palavra de Deus, que eles a ouçam para que mudem de vida, para que possam se arrepender dos seus caminhos. Aqui chegamos ao ponto central dessa nossa reflexão. Deus é soberano, conduz a história em tempos calmos ou difíceis, em meio a crises, pandemias, guerras, catástrofes, até porque a Escritura diz que a criação está gemendo as consequências do pecado, se revolve, né? Se revolta com tudo isso, se angustia. Mas a história que eu acabei de contar, do rico e do Lázaro, nos indica a direção de qual deve ser o nosso entendimento. Na calmaria
ou na pandemia, Deus continua falando sempre privilegiadamente por meio da sua palavra. Sim, esta continua sendo atual, relevante, significativa e, quando é entendida pelo Espírito Santo, conduz ao arrependimento e à entrega do comando da sua vida a Deus por meio de Jesus. Esta palavra que, por meio do Espírito Santo, convence as pessoas da sua condição de pecadoras e de que precisam da graça, do perdão divino, da restauração. Eu diria assim que sem a palavra de Deus atuando, sendo pregada, na pandemia ou na calmaria, pouco se resolve, se conduz para o melhor. E aí, aqui vem o papel do povo de Deus. O povo de Deus, seja na pandemia ou na calmaria, a sua tarefa continua sendo aquilo que Jesus disse antes de se despedir dos seus amigos. Ide por todo mundo, enquanto vocês estão indo, pregue o evangelho, esta palavra de salvação, esta palavra de reconciliação, esta palavra do amor de Deus a toda criatura, para que as pessoas possam ouvir, para que as pessoas entendam qual é a razão de viver. A razão de viver é Jesus. E é claro que nesse tempo que estamos vivendo, nós o fazemos usando especialmente o mecanismo todo que está a nosso dispor por meio das redes sociais, uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, por meio de um vídeo como estamos fazendo. É a oportunidade que temos de anunciar esse Deus de amor em meio à crise. Há uma cena no livro de Apocalipse, sim, há uma descrição lá que também nos ajuda aqui. No capítulo 9 de Apocalipse, especialmente no versículo 13 em diante, menciona-se o tocar da sexta trombeta. Um exército de cavalos com poderes para destruição é enviado à terra para matar a terça parte das pessoas. Sai fogo das ventas, das narinas dos cavalos, fumaça é espalhada, enxofre é espalhado e a terça parte das pessoas é aniquilada. O significativo que me intriga nesse texto, meus queridos, minhas queridas, preste atenção, é a pergunta sobre a reação dos que sobrevivem. É uma pergunta séria. Qual foi a reação dos que sobreviveram? A reação deles foi que eles continuaram seguindo a sua vida. Eles não se arrependeram dos seus maus caminhos, eles não buscaram a Deus, eles não se quebrantaram. Ou seja, essa tragédia não resultou em benefício nenhum, só mais lamento, mais dor, mais angústia, mais sofrimento. Eles continuaram a vida como antes. Então, não se deixaram impressionar pela praga, nem pelo grande morticínio. Ainda que eu creia que Deus pode fazer uso do que quiser, Deus pode sim fazer uso de qualquer situação que acontece nesse mundo, Ele é soberano. Mas, sobretudo e acima de tudo, Ele deixou claro que a forma com que Ele se comunica conosco, que a forma com que Ele nos ensina, que Ele dá a direção do caminho que Ele quer para conosco, é a sua palavra. E a sua palavra, na real, é o Senhor e o Salvador Jesus. O apóstolo Paulo motiva o seu amigo Timóteo ao lhe dizer: prega a palavra, insista nisso, quer você esteja sendo oportuno ou não. Ela que realmente faz diferença e causa impacto transformador em todo o tempo. Eu termino assim. Ainda que todas essas tragédias e manifestações possam servir como algumas pequenas luzes que nos mostram: eu tenho que refletir alguma coisa aqui do como está a minha vida, nós precisamos sempre da luz fulgurante de Jesus, do Evangelho, para nos dar o caminho claro a seguir. Precisamos realmente desta luz fulgurante para nos conduzir em toda qualquer situação, seja na pandemia ou seja na calmaria,
precisamos da palavra de Deus, precisamos da luz de Jesus. É por meio dela que Deus sempre tem a mensagem para nós, Ele fala conosco, e é esta palavra que eu e você e o mundo inteiro precisa ouvir. Hoje, se nós ouvirmos a voz de Deus, se ouvirmos a sua palavra em tempos de pandemia e também em tempos de calmaria, não endureçamos o nosso coração. Deus abençoe você.